No episódio mais recente do podcast A Casa é Sua, recebemos Everton Ricardo de Almeida, engenheiro civil e fundador da Maga Empreendimentos, incorporadora que há mais de 12 anos é referência em credibilidade e inovação no mercado imobiliário de Navegantes em Santa Catarina. À frente de projetos que vão desde empreendimentos compactos até edifícios de alto padrão frente-mar, Everton consolidou sua trajetória coordenando obras que já somam centenas de apartamentos entregues. Durante a entrevista, Everton trouxe reflexões poderosas sobre os bastidores de sua jornada e destacou 3 pilares que considera fundamentais para o crescimento de qualquer negócio. 1. Perder o medo e buscar crescimento. Muitas vezes o crédito bem direcionado pode ser um grande aliado para escalar empresas, dependendo da área de atuação. 2. Setor comercial, considerado por ele o coração da empresa. Sem vendas, não há expansão, e o risco é que o negócio apenas se estabilize em vez de avançar. 3. Setor de compras, um dos mais desafiadores em uma incorporadora. Segundo Everton, é nesse setor que surgem as maiores complexidades e adversidades, exigindo estratégia e preparo constantes. Esse episódio é uma verdadeira aula para quem deseja entender mais sobre empreendedorismo, incorporação imobiliária e crescimento empresarial com visão de longo prazo. Everton, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que você considera que foi o teu maior erro? Tipo, isso eu não poderia ter feito e que te tirou da rota do crescimento, do resultado que você esperava. Porque todo mundo erra, isso é normal, né? Sim. E às vezes a gente consegue aprender com os erros. Sim, muito. Éder, eu considero 2 principais erros na minha carreira profissional como empresário, né, empreendedor e tal. O primeiro erro foi ter conversado muito com meu pai. Claro, por ser pai, ele estava me protegendo, na verdade, né? E eu demorei muito para alavancar minha própria empresa. Eu demorei muito para entender que existe dinheiro em outros lugares. No ramo da construção civil, onde eu trabalho, existem linhas de crédito específica para construtor. Claro. E eu demorei muito para entrar nessa linha de crédito, onde eu podia trabalhar sem exposição de caixa. De recurso próprio. E o segundo erro que eu considero, cara, foi que lá no começo, como eu não entendia isso ainda, eu começava a construir e depois eu ia vender. E eu entendi que é melhor vender primeiro para depois construir, assim como no teu ramo. Primeiro tu entrega, primeiro tu vende, depois tu faz o pedido lá na fábrica e depois entrega. É isso aí. Entendi. E uma coisa interessante, né? Os seus erros que você considera que foram os mais importantes, eles têm muito a ver, talvez, com conhecimento, né? Muito. Maturidade. Isso. Hoje, claro, muito mais maduro, eu já tenho menos medo de entrar no mercado que eu não conheço. Então, antigamente eu tinha até medo de perder tudo que eu tinha. Hoje em dia a gente tem outra consciência que se perder a gente começa de novo e tá tudo certo. Até por causa da minha experiência que eu tenho hoje, né? A gente consegue fazer tudo de novo muito mais rápido do que a gente fez até então, né? E você falou uma coisa que é bem interessante. Eu participei recentemente, até em Santa Catarina, né, em Joinville, de um encontro de uma imersão para empreendedores que se chama 7X. Até vou falar o nome, que é do amigo Henderson, né? E eu sentei numa roda nos bastidores com os palestrantes. Estava lá o João Kepler, estava lá a pessoa da Hyperion, das marcas que é aqui de Balneário, da Magras. Estava lá, eu sou ruim de nome, mas um dos sócios da 300 Franchise, e estava falando sobre isso, sobre o medo. Uhum. Que uma dessas pessoas, eu não lembro quem foi, comentou que fez uma vez uma pergunta numa roda, né? O que você acha que faz mais... O que você pensa que trava mais os empresários? E você falou uma coisa que é importante, eles responderam: o medo. Cara, o medo eu tive muito medo já, né? Eu tive que fazer terapia, na verdade, por causa do meu medo. Porque quando você está empreendendo... No ramo da construção civil, gira muito dinheiro. E na mão do construtor, na mão do incorporador também passa muito dinheiro, mas o incorporador tem que ter consciência que primeiro ele tem que terminar o prédio e aí ele vai ver realmente o lucro, né, a margem daquele empreendimento.
Mas o meu medo não era nem esse, o meu medo era fazer prédios maiores, e eu passei por esse período. E aí eu fiz uma terapia com um baita profissional aqui de Balneário, hoje ele mora em São Paulo e trabalha lá, hipnoterapia, né, hipnoterapeuta. E aí agora eu perdi totalmente o medo, na verdade agora eu tô com medo de não ter medo. Você tá com medo de não ter medo. De não ter medo, porque assim, ó, o banco me liga... Ô Everton, eu tô aqui, tô vendo que tem uma linha de crédito pra ti de 23 milhões, isso é um caso real. Certo. 23 milhões, tu não vai começar nenhum prédio ano que vem, nós temos aqui pra te botar na obra, entendeu? E eu vou aceitar, já tô vendo o terreno pro ano que vem. Já tô vendo o terreno, já tô pensando onde que eu vou colocar. Isso há um tempo atrás era impensável. Não, impensável, falar pro cara, meu Deus, não sei nem se eu dou conta de gerir tudo isso. Um tempo atrás era muito dinheiro, a gente vai se acostumando com os números, claro, né? E vai gerando confiança também, né, Éder? Porque assim, ó, tu tá vendendo, tá dando certo, tá conseguindo entregar no prazo, teu cliente tá contente, tu recebe feedback extraordinários. Cara, tu vai perdendo medo e aumenta tua confiança. E tu sente mais forte, né? Conforme a tua equipe vai crescendo, com pessoas extraordinárias ao teu lado, com feedback dos clientes. Cara, eu tenho cliente, eu posso dizer de boca cheia, que eu já vendi para um casal de senhores, daqui a pouco o filho foi casar, eu vendi pro filho dele, só que em outro prédio, depois a filha separou do marido, comprou comigo, só que em outro prédio. Então em 3 prédios seguidos eu vendi para 3 gerações. Da mesma família. Da mesma família, cara. E com certeza isso é sensacional, né? Meu Deus. Porque com certeza algo de bom teve, né? Com certeza absoluta, cara. Porque vender, não que vender seja fácil, né? Mas você vendeu, né? Para você revender, você precisa entregar o que você prometeu. Porque toda venda tem uma promessa, ou até mais, né? Porque toda venda, na verdade, é uma promessa, né? Cara, eu costumo dizer assim... E um apartamento, né? Você é de uma consultora... Mais ainda. É um sonho, né? Você mexe muito com o emocional da pessoa. Se mexe comigo, imagina o cliente que tá pagando e não tá vendo o negócio fluir, né? Porque os clientes é assim, quando compra apartamento, ele tá pagando mensalmente e de final de semana ele passa lá na frente da obra, de carro, às vezes bate até foto e manda pra mim. Tô vendo que a obra tá andando, esse mês concretaram uma laje, e assim por diante. Então isso é gostoso, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho uma responsabilidade para entregar no prazo e para entregar com uma qualidade superior ao que o cliente espera. Eu sempre faço isso, cara, porque eu já tenho, depois de 12 anos de CNPJ, eu já tenho consciência que eu não vou ficar milionário no primeiro prédio, né? É um jogo de longo prazo. A construção civil é muito de longo prazo. Então eu prefiro entregar um pouquinho mais que o cliente espera, uma qualidade de uma cortina muito melhor, um papel de parede de uma marca top que vai ter durabilidade, do que entregar uma coisa só para aumentar um pouquinho minha margem de lucro e o produto não vai ser bom na mão do cliente, entendeu? Porque ele vai usar, né? Vai usar todo dia, né? E você falou uma coisa bacana, que é pensar no longo prazo, né? Porque muitas vezes as pessoas elas só pensam no negócio de agora, né? Não pensam no negócio de depois. E como você já falou, você já construiu um primeiro, um segundo, um terceiro, e você não começou construindo prédio, né? Não, Éder. 2009 eu comprei o primeiro terreno em Navegantes. Eu sempre morei em Itajaí. Mas Navegantes sempre foi mais barato do que a cidade de Itajaí. E aí eu comprei o terreno lá por 14 mil reais. Cara, 14 mil reais um terreno na praia. Na praia do Gravatá e Navegantes. E aí de 2009 a 2012 eu trabalhei para juntar dinheiro na poupança para começar a construir. Aí eu juntei 50 mil reais na poupança. Em 2012 eu entreguei as 2 primeiras casas térrea. E aí eu fiz casa térreas, casa geminada e tal. Depois no outro ano fizemos 1 ano de casas, fizemos 6 casas. Depois no outro ano fizemos sobrado em 2013. Em 2014 lançamos o primeiro prédio com 12 apartamentos. Já era garagem coberta, já tinha elevador, embora tinha 4 pavimentos só, mas tinha elevador. Não tinha área de lazer. Meus 2 primeiros prédios não tem área de lazer. 3 primeiros prédios não tinha área de lazer. Hoje a nossa área de lazer é completa, tem até sauna, cara, tem de tudo. Foi evoluindo, né? E quando você para pensar, porque o nosso podcast, né, A Casa é Sua, ele é voltado para empreendedores, né?
para empreendedores, para empresários em vários níveis. Aquela pessoa que já chegou lá, Sim. aquela pessoa que já está há muito tempo, mas às vezes está meio chateado, aquele que está começando, aquele que tem muita vontade, mas tem medo, porque a gente não empreende só com CNPJ, né? Dá para empreender com um CPF, né? Só você ver executivos de grandes companhias e até de não tão grandes que fazem carreiras com ascensão, né? Até na nossa empresa, né, Éder? Aproveitando o gancho. Eu tenho uma funcionária lá que trabalha comigo, a engenheira, ela é a funcionária mais antiga. E, tipo assim, quando você vê um funcionário seu comprando apartamento, não só ela, já tem outra funcionária que já comprou apartamento também. Então, assim, não adianta só a gente ganhar dinheiro e comprar terreno, comprar apartamento e se dar bem na vida. É gostoso você ver o teu funcionário, o teu empregado comprando apartamento, trocando de carro. Ou seja, ela está empreendendo dentro de outra empresa. Pô, você falou uma coisa que chegou até levantar os pelos do meu braço, porque a gente está gravando à noite, né? E hoje eu participei de uma reunião com o meu time, uma das nossas colaboradoras de São Paulo, né? Ela comprou um imóvel dela, ajudado por uma das empresas nossas, que é uma imobiliária, ou seja, a gente encontrou lá exatamente o que ela precisava. Que legal, cara. E aí isso é muito bom, né? Porque você percebe que você está transbordando, né? Prosperidade, melhorando. Faz todo sentido. Todo sentido. Melhorando a vida das pessoas, né? Porque não é só sobre, como você falou, ganhar dinheiro, né? Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você comentou sobre vendas. Como é que você foi lá fazer tua primeira casa? Beleza, tem que vender a casa. Você falou que primeiro você construía a casa para depois vender ela, e depois você mudou esse. Como é que você trata o comercial? Como é que você via o comercial um tempo atrás e como é que você enxerga o comercial hoje, vendas? O melhor de uma empresa é dinheiro no caixa, né, cara? Mas para mim, na minha empresa, no meu setor, o comercial ele é o setor mais importante. Porque sem vendas ninguém anda, né? Como é que tu vai pagar teu funcionário se tu não tem vendas? Ninguém. Então eu estou à frente do comercial da minha empresa. Eu não sou a pessoa de relacionamento com as imobiliárias, né? Aquele gerente comercial que tem um relacionamento diário. Mas na hora do vamos ver mesmo, se precisa de mim, eu faço uma questão de sentar na mesa com o cliente. Tem cliente que quer conhecer o dono da construtora. Tem cliente que fala, cara, eu vou lá ver o cara. Mas eu já vendi também por WhatsApp, assinatura digital e etc. Então, assim, eu vejo o comercial hoje como o setor mais importante e o mais dinâmico. A gente tem que estar todo dia na rua, todo dia batalhando para ganhar vendas, porque é muito concorrente, né, cara? Se você ficar sentado esperando a venda chegar, não vai chegar. Tem que tirar a cadeira da bunda, gastar pneu, gastar sola de sapato. É o que eu incentivo lá o pessoal do comercial fazer isso. Na minha empresa, nós não temos um corretor ou um conjunto de corretores que a gente faz questão de fazer venda direta, tá? A gente trabalha muito em parceria com as imobiliárias, é 100% parceria com as imobiliárias. Mas a menina que trabalha no meu comercial, ela também ganha um percentual. Eu não tiro nada da imobiliária, né? Claro. Mas ela ganha o percentual dela lá e ela tem meta para bater. Para fazer então, o relacionamento. Tem 3 níveis de meta, né? Para fazer o relacionamento. Tomar cafezinho, pão de queijo, bolo, torta, banoffee, tudo isso daí eles comem o dia inteiro e vende, e acontece, cara. Os negócios acontecem. Eu não posso reclamar, cara. Tem uma galera aí reclamando do momento, né? Não sei quando é que vai sair no ar o episódio, mas, cara, mês passado eu tenho bastante contato com... Eu falo com o corretor todos os dias. Mês passado a galera não vendeu nada, e tipo assim, eu vendi 2. Mas a minha meta é vender 1 por semana. Cara, e é um apartamento, né? Não tô falando, né, de um... Entendeu? Nós estamos falando de um carro que os caras vendem todo dia. Sim, exato. Uma moto que custa 5 mil reais, 10 mil reais. Não é um apartamento. E a minha meta é vender 1 por semana no mínimo, assim. E a gente tem dado conta do recado. E você falou uma coisa que é importante, né? O teu comercial, tu tem uma pessoa que ela é focado em relacionamento, né? Você já ouviu aquela frase de que o comercial, o vendedor, ele não trabalha? Ele só tá em evento, tomando café. Sim, já ouvi de dentro da empresa mesmo as pessoas falar, a menina lá no comercial só toma cafezinho. Come banoffee, né? Que é sensacional, muito bom. Sensacional, muito bom. Até eu queria, mas eu não dou conta de comer todo dia.
E a gente até comentava fora do ar, né? Porque você é de Navegantes, né? E eu particularmente conheço lá uma padaria lá que é excelente, né? Muito, muito, excelente. Lá tem muita coisa boa, pô. Então, Restaurante, isso. pizzaria, Top House, não sei se pode falar. Pode falar a marca e pô, muito bom lá. Top House é do prefeito, é da família do prefeito, que é o Liba. Cara, é um empreendedor da cidade, nunca foi político, nunca foi vereador, virou prefeito e não por isso, mas o restaurante dele tá cada vez melhor. Liba, me deve uma pizza aí na pizzaria sexta-feira. E eu não moro em Navegantes esse breve, mas já tive a oportunidade. Como eu falei, meu cunhado, eles têm um apartamento lá e já tomei alguns cafés lá. Isso, ó, o Lucimar me ajudou, porque como o podcast é pro Brasil, isso é em Santa Catarina, Navegantes, do lado de Itajaí, do lado do Beto Carreiro, cidade incrível. Posso falar de Navegantes? Então, vamos lá, eu não sou político. Cara, Navegantes, pra mim, eu vou te dar uns números assim que talvez você não conhece, Éder. E o pessoal lá, então, talvez menos ainda, né? Litoral norte de Santa Catarina, é cidade vizinha de Itajaí, que é uma das maiores cidades de Santa Catarina. Navegantes hoje é a única cidade, é a única cidade no Brasil que tem o maior aeroporto fora de uma capital. É o aeroporto de passageiro, porque o aeroporto de Campinas, Viracopos, ele é o maior de cargas. Navegantes quer chegar lá ainda, tá? Não sei se vocês sabem, mas vai ter a abertura da segunda pista de decolagem. Então, assim, Navegantes, vamos supor, é o segundo maior aeroporto do Brasil fora de uma capital. Navegantes, com o complexo de Itajaí, é o segundo maior porto aduaneiro, né? Porto marítimo fora, perdendo para Santos, no Brasil inteiro. Nós estamos falando do Brasil. O Navegantes é a cidade que tem 2 BR, é bem rapidinho, é o último dado. Navegantes é a cidade que tem 2 BR, tem a BR-470 e a BR-101. Tem praia. E tem praia, 12 quilômetros de praia. Cara, Itajaí não tem 2 BR, entendeu? Curitiba tem 2 BRs. Muito abençoado. Cara, é muito abençoado Navegantes. Pra mim, estar em Navegantes é sensacional. Tem vários pontos. E me diz uma coisa, como é que você trabalha com o teu peso? Ó, você que tá pensando em empreender pô, pra onde eu vou, acabou de descobrir Navegantes, né? Então, o que você falou é muito útil para nós, porque lembra, nosso podcast é para empreendedor, é para empresário. Aí. E com certeza existem oportunidades em Navegantes. Com certeza, é uma cidade baita próspera. Dobrou de tamanho nos últimos 10 anos e a projeção é dobrar de novo nos próximos 10 anos. E isso eu vi que você ficou meio assim, só vamos passar mais uma. Isso é informação super importante e relevante. E que ninguém fala, por isso que eu gosto de falar da cidade, entendeu? Claro, com certeza. E quando você está no comercial, é a parte mais importante, precisa vender. O que você considera que são os diferenciais de vocês na questão do comercial? Sua e que você passa lá para a pessoa que você falou que faz o relacionamento. O que você considera que é mais importante? É sempre 3 itens que eu gosto de tocar, né? Uma que, assim, a gente não é a maior construtora de Navegantes, mas 100% de certeza nós somos a melhor e mais bem-sucedida construtora de Navegantes, porque eu entrego no prazo, todas as minhas obras foram entregues no prazo, a gente está falando de 14 empreendimentos, são 9, desses 14, 9 prédios, que, claro, os 3 últimos estão em obra ainda. Eu entrego no prazo, entrego com uma qualidade superior ao que o cliente espera. O que é uma qualidade superior? Uma obra, ela tem o memorial descritivo da obra. Certo. E eu entrego superior ao que eu escrevi no memorial descritivo. Então, por exemplo, a última obra que foi entregue no início do ano passado, então faz mais de 1 ano, quase 2 anos, não previa as fechaduras digital de entrada do apartamento no memorial descritivo. Eu entreguei 100% com todas as fechaduras digital, com senha ou facial, né? Então a gente entrega piso com qualidade de estanqueidade, com térmico e acústico, toda uma manta acústica. Então, entregar com uma qualidade superior. Eu sempre o que eu vendo é isso. Você está comprando hoje um produto que vai ser entregue daqui 4 anos. Cara, vai existir novas tecnologias daqui 4 anos. Sim. Então eu vou ser obrigado a entregar mais do que você está imaginando. E você falou uma coisa bacana, né? Você deu exemplos do teu negócio na construção civil, mas qualquer pessoa pode fazer isso, né? Todo dia. Se você vende um pastel,
se você vender ele mais quentinho, mais crocante, com mais recheio, talvez tu vai estar entregando com acima do que o cliente está esperando, né? Cara, eu vou ser que vai mais ocorrer? simples ainda. Eu fui comprar o controle remoto da minha televisão. E aí, só que como o meu controle remoto já não estava funcionando, antes de eu levar o meu controle, aquele novo controle remoto para casa, eu abri a caixinha do controle remoto e fui testar o controle remoto. Eu percebi que estava sem pilha. O dono da loja falou: não, eu te dou a pilha. Tá aqui, ó. Nem me cobrou a pilha, cara. Então ele já tá entregando mais do que eu imaginava, entendeu? Porque eu só fui comprar o controle remoto. Então é tudo, é carro, é veículo, é moto. E é interessante que nesse lugar, né, você deu um exemplo bacana, né? Porque aí ele te entregou mais do que você esperava. Provavelmente você sabe que tipo de produtos e que tipo de itens esse lugar vende, concorda comigo? Certamente quando você lembrar em algum deles lá vai ser um que tu tende a consultar. E vou indicar para minha sogra, para o meu irmão, para minha esposa, para o Éder. Falar no podcast que muitas pessoas vão assistir, né? E isso é legal. Até se você quiser falar o nome do lugar, porque eu gosto disso. Que eu gosto de servir e valorizar as pessoas, né? E quem tem ações nobres e bacanas assim... É loja Casa das Peças. Eu ia falar loja... Casa das Peças em Itajaí, centro de Itajaí. É outra coisa, lavar mecânico, né? Oficina mecânica de carro. Tu leva lá na oficina mecânica, tu só quer arrumar o carro ou fazer a manutenção. Mas se o cara te entregar o carro limpo, tu nem pediu para ele mandar na lavação. Sim. Só que ele já te entregou limpo, polido, tudo organizado lá. Pô, cara, é uma sensação maravilhosa. E ele pode, de repente, até... Porque a gente sabe que isso tem um custo. Sim. Mas se ele colocar esse custo no trabalho... Nem percebe. Isso. E você vai ter a sensação de que foi um brinde. Eu estou recebendo mais do que eu esperava, vendas é muito massa, né? Eu sou engenheiro civil de formação, mas a minha paixão é vendas já faz uns 10 anos aí. Porque não é só tomar cafezinho, é relacionamento, cara. É tipo assim, ó, nem te conhecia. Exato. Aí o Daniel fez a conexão, nós dois. Cara, a gente já tá se dando super bem, tomando água, cafezinho. Daqui a pouco vai comprar um apartamento comigo. É possível. Sempre é possível. Bom, já como ele falou do apartamento, o nosso podcast A Casa é Sua, ele existe para falar sobre empreendedorismo, né? Mas a gente também valoriza e a gente precisa muito dos nossos patrocinadores. Um dos nossos patrocinadores a gente chama de o patrocinador cultural. O que é o patrocinador cultural? Como o podcast ele fala sobre empreendedorismo, ele não existiria se não tivesse o convidado. Então, o nosso principal patrocinador hoje, quero agradecer aqui tua presença, Everton, é você. A gente vai deixar o contato aqui do Everton Ricardo, da construtora e da incorporadora dele, da Maga, né? A gente já falou sobre Navegantes e as várias oportunidades que a cidade tem. Então, a gente vai deixar aqui o contato. Vocês vão perceber que os projetos são muito bacanas e principalmente se conhecer a história, né? Vão ver a evolução da empresa, né? De casas simples, térreas a empreendimentos muito sofisticados. Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado. E quero agradecer muito aqui tua presença por dispor teu tempo para vir passar teu conhecimento pela nossa audiência, porque o podcast ele é para isso. Então, não adiantaria ter os outros dois patrocinadores que eu vou fazer a menção se não tiver o nosso cultural, que é o convidado, porque aí não vai ter conhecimento. Obrigado. Não teria o podcast, né, Lucimar, A Casa é Sua, se fosse simplesmente para fazer propaganda, né? Eu falo... Exatamente. Boa. Então o convidado ele é o mais importante. A gente também quer agradecer obviamente os nossos outros dois patrocinadores. Um é a Carol Group, né, que é a Carol Cortinas, a Carol Decora, a Carol Imóveis e a Carol Reveste. Eles gentilmente cedem espaços, né, para a gente poder gravar o podcast. Com o Everton sendo gravado em Balneário Camboriú, numa sala, né, que fica na Espaço One, de uma das empresas da Carol Group. Então muito obrigado à Carol Group. E a gente também, que a gente vai deixar o contato também, a gente também quer agradecer a Inovacom Contabilidade, que é a contabilidade das empresas da Carol Group, que nos apoia para que a gente possa ter esse conhecimento. Vamos deixar também o contato. Mas como o podcast não é para falar dos patrocinadores, né? É para falar de conhecimento. E a gente nos bastidores falava sobre um outro tema, que para o seu negócio, para construção civil, porque a gente falou de vendas e agora a gente vai falar de compras. Construção civil também é um comércio que você precisa comprar bem para vender bem. Me fala sobre isso. Como é que você avalia a questão de compras? Cara,
Com certeza absoluta, né? Uma é assim, ó, a construção civil hoje, como engenheiro, eu sei e eu tenho certeza, tem mais de 5.000 itens numa obra, desde parafuso, porca, arruela, telhado, telha. Não, as pessoas só olham o cimento e o ferro, que na verdade não é ferro, é aço, né? Aço. Então a pessoa olha só. Na verdade, todo mundo fala o ferro, né? É barra de aço. Barra de aço. Aço carbono. Então vamos lá. Todo mundo olha o cimento e o aço. Só que, pô, são 5.000 itens. Nesses 5.000 itens, existem os itens que é mais relevante para um orçamento de uma obra, o mediano e o menos relevante. E o setor de compras, cara, você tem que atacar o mais relevante, porque se tu tá fazendo uma compra de 100 mil reais e tu ganha 5% de desconto, é um baita desconto. Se tu tá fazendo uma compra de 500 reais, eu já nem gasto minha energia para ganhar desconto no 500 reais, porque eu tô lutando naqueles 100 mil reais. E eu compro 100 mil reais toda semana. Então, cara, só um elevador é 200 pila, 200 e pouco mil reais, né? Então nós estamos falando de coisas assim. Então o setor de compras para mim, ele é sim o segundo setor mais importante da minha empresa, além dali o comercial, né? Porque eu adoro número, como um bom engenheiro, um bom economista, tem que gostar de número, gostar de planilha, gostar de saber aonde tá indo o teu dinheiro. Então, cara, tem lá na nossa empresa hoje tem uma menina que ela fica total 100% no compras. E o que você valoriza na hora que você vai comprar os insumos, os produtos, para o seu prédio? O que você valoriza mais? O que você acha que é mais importante na hora ali da decisão? É claro que o valor é uma delas. Além do valor, o que mais você acha que é importante? Cara, mas o valor lá na minha empresa é e não é, né? Vamos dizer assim, ó, eu tenho uma política na minha empresa e todo mundo sabe, a menina do setor de compras, ela é engenheira formada, então ela é bem técnica, né? Ela entende que ela tá comprando um tubo de esgoto, é diferente de um tubo de água fria, que é diferente de um tubo de água quente. Tá? E a gente tem uma política lá que a gente, assim, ó, nós não fechamos nem com mais caro e nem com mais barato. Graças a Deus, isso virou uma cultura dentro desse setor. Depois disso, que eu não fecho nem com mais caro nem com mais barato, se eu não conheço o fornecedor, é a primeira vez que ele vai me fornecer, eu preciso saber da qualidade e do prazo de entrega, porque eu tenho um prazo para entregar o prédio. Então, claro que 1 mês, 2 meses, não é, para mim já é muito. Então, assim, tem que ser um prazo de entrega relativamente... Eu até antecipo algumas compras em 6 meses, porque como eu tenho na minha mão o cronograma de obra e o planejamento, eu sei que eu vou precisar colocar o piso vinílico, por exemplo, daqui 6 meses. Então eu tenho que antecipar essa compra, tá? E aí, tirando esse depois do prazo de entrega, é a qualidade do produto, que ele tá meio que misturado com esses dois itens. Eu dou prioridade para quem já me forneceu anteriormente, o vinílico, de novo, falando do vinílico, né? Quem me forneceu no prédio anterior, eu já conheço a qualidade. Claro. E se a qualidade já foi boa, cara, eu também não posso puxar o tapete do cara agora que ele tá vendo que eu tô chegando no prazo de entrega de novo. Claro. Então ele tá na minha cola de novo. Claro. Ei, compra comigo. Deu tudo certo. Então isso também é importante, a qualidade ali do cara que me entregou na obra anterior. E entender que o parceiro, aquele teu fornecedor, independente do produto, se ele te forneceu de uma maneira satisfatória, pô... Manter ele. Exatamente, porque a probabilidade de que isso te gere algum problema é menor, né? Tecnicamente falando, Éder, para tu entender lá dentro do escritório, né, falar uma parte técnica, a gente tem um sistema que é o Cienge, que é bem famoso na área das construtoras. Conheço. Então eu tenho todos os dados das minhas últimas obras. Então eu sei quanto eu paguei no cimento 1 ano atrás. E aí, ou 2 anos atrás. Então eu tenho esse comparativo de valores, né? Além disso, eu tenho todos os dados daqui para frente. Além disso, então, se eu não vou trocar e vou manter a parceria com o fornecedor da obra anterior, ao contrário também é verdadeiro. Cara, o fornecedor que pisou na bola, eu não tenho medo nem vergonha de falar para ele que ele não vai mais vender para mim. Porque eu não tenho como dar 2 chances pro cara que estragou o meu produto, no caso assim, atrasou minha obra, atrasou algumas coisas, cara, você não deu um pós-obra satisfatório. Teve caso que eu troquei fornecedor só por causa do pós-obra. Esquadria de alumínio, por exemplo.
Eu fui obrigado a trocar o fornecedor, porque o pós-obra dele foi horrível. E quando o cliente está dentro do apartamento, ele não vai falar da marca da esquadria de alumínio. Ah, essa marca aqui não é boa, lá na janela. Ele vai falar assim, a Maga Construtora entregou um produto que está entrando água pela janela. Exato. Pô, cara, é de mim que ele tá falando, é do meu nome, é do meu filho, porque a Maga Construtora, ela é o meu sonho, não é o sonho dele. Então, para ele, tanto faz, mas para mim não tanto faz, entendeu? Claro. E Em tudo, né? Até contabilidade já troquei, advogado já troquei por falta de prestação de serviço em acordo com a qualidade que eu esperava, esquadria de alumínio, empresa de pintura, enfim, a gente vai se adaptando e vai melhorando. E vai melhorando os fornecedores, né? Porque tudo é um aprendizado, né? E, na verdade, você não constrói um prédio ou edifício sozinho, né? Não, de Você jeito nenhum. precisa de vários Muita gente. parceiros, fornecedores, empresas que só entregam um produto, né? Porque eu não entendo muito da construção civil, mas eu entendo um pouco. Por exemplo, você falou de uma questão que é a esquadria. Além do produto, ele entrega a mão de obra dele, né? Porque ele precisa instalar a esquadria. No caso dele foi. Isso aí. Cara, e eu não tenho culpa que ele paga mal pro empregado dele, o empregado dele tá de mal com a vida. Eu só quero o meu produto que eu paguei por aquilo que eu tenho direito. Que não, que a água... Imagina tu comprar um carro zero e entrar água pela janela. É o que o cliente estava pensando de mim. Pô, comprei um apartamento zero, novo, tá entrando água pela janela? Pô, sacanagem. Algo não foi feito corretamente, foi feito né? de acordo. E aí, olha só que interessante. Quando a gente se refere a isso, a gente está falando de pessoas, né? Sim. Porque, na verdade, seja no comercial, seja no compra, seja na execução, como esses exemplos que você falou, são as pessoas que ou elas nos levam para cima, né? Ou, se a gente permitir, nos levam para baixo, né? Totalmente certo, é isso aí. Como é que você faz para procurar talentos, para reter talentos e para treinar? Como é que você... Eu tenho uma regra, mas não significa que é a mais correta do mundo, né? Não sei como é que tu faz aqui, mas lá na nossa empresa eu já tô decidido há um tempo que é mais fácil e é melhor para mim ensinar. Criar profissionais dentro da própria empresa. Não é a primeira vez, cara. Olha só, eu tenho 3 engenheiras dentro da minha empresa como CLT. Coincidentemente, são 3 meninas, 3 mulheres. Ela tem o olho mais crítico do que o homem na obra, né? Claro. Coincidentemente, as 3 começaram como estagiário, auxiliar e tal, e agora elas já comandam o setor que ela tá. Cada uma no teu setor, né? Então, cara, agora a menina do relacionamento com a imobiliária, eu tô criando ela, fui lapidando essa profissional que eu já tô vendo a profissional que ela vai ser, entendeu? Porque ela tem menos de 1 ano comigo ainda. Então hoje eu procuro ensinar tudo que eu sei, cara. Porque eu acho mais fácil ela aprender e ficar melhor do que eu pegar um marmanjo aí do mercado. Eu vou ter que tirar de uma empresa, vou ter que pegar mais caro. No final vai virar um rouba-monte, porque eu roubo de uma consultora, outra consultora rouba outro profissional de mim. Vira um rouba-monte no mercado, nós estamos com falta de mão de obra. E no final vai ser isso. Estou tirando o cara de lá, depois ele troca eu por causa de R$500 com outra empresa. Entendeu? Então hoje pessoas lá pegar a pessoa iniciando assim, 20 anos, 23 anos, 24 anos, e eles vão muito longe com a gente, e daí começa a comprar apartamento, imagina, começou a trabalhar contigo, de estagiário, virou profissional, namorou, noivou, aí antes de casar comprou um apartamento e tá te contando toda essa história. Olha só, cara, agora quem arrepiou foi eu. Isso é muito... Porque eu vi a pessoa comprando, sendo estagiário na minha empresa. Ela cara. começou como estagiária, isso é muito legal, né? Porque isso mostra que existe sim a possibilidade de crescer e ascender, né? Só que eu tenho uma outra política lá também que eu gosto de falar e no podcast eu falo muito pouco. Nós não somos família. Cara, nós não somos família, eu não falo isso pra eles, eu não falo assim, aqui todo mundo é uma família, porque na verdade não é, cara. Sim. Eu não sei o que ela gosta de comer, Claro. Eu não sei que roupa ela veste por baixo, eu não sei nada da vida dela. Claro. Muitas vezes nem a religião, nem sei se tem religião. Então assim, nós somos um time, eu prefiro falar time, cara, porque time, cada um tem o teu papel.
Tem o técnico, que é o cara aqui, tem o goleiro, tem o atacante. E se for um time de ginástica rítmica, é a mesma coisa. Tem o técnico, cada um faz um papel. Cara, nós somos um time. E pra mim, lá na minha empresa, na minha cultura, deu mais certo chamar eles de time e de atacante, de goleiro, de defesa, do que de família, cara. Porque eu não quero ser o pai delas também, entendeu? Se o pai passar a mão na cabeça e tal. Treinador, pai, não. Pai é o pai, né? Tem que fazer gol. O treinador tem que fazer gol. Tem que ter resultado, né? É isso profissional tem que entregar, né, o que precisa ser feito. E num time, Éder, não tá fazendo gol, vai ser trocado. Vamos lá, vamos dar um exemplo assim, Flamengo, peguei um time qualquer. O Romário não fazia gol, foi trocado. Entrou o Bebeto, é da minha época, né? Não fez gol, vai ser trocado, mas o Flamengo continua lá, continua sendo Flamengo. E o primeiro a ser mandado embora é o técnico, na verdade. Se o time não tá bem, o técnico é mandado embora. Então eu também posso ser mandado embora e a minha empresa pode continuar lá, se eu não fizer o meu papel bem. Qual é o meu papel nessa engrenagem toda? Vender apartamento. Eu tenho que vender apartamento para pagar o salário deles. Se eu não vender, eu não tenho dinheiro para pagar o salário da turma. É ou não é? Imagina se eu ficar o mês inteiro sem vender. Ou pior ainda, 2 meses sem vender. Mas uma hora. E eu concordo plenamente contigo. Aí a pessoa vai dizer: mas se você tiver 6 meses, 12 meses, negócio que não tem comercial que funciona, não dura. Não existe dinheiro infinito. Tem o caixa de reserva. Sim, beleza. Mas eu prefiro o meu comercial nem saber que eu tenho. Exatamente. Por quê? Porque precisa. Ela ganha comissão. Ela é obrigada a vender. Eu tô ajudando ela ainda. Exatamente. Bom. Por isso que eu sou o técnico, eu dou uma puxada de orelha. Cara, cobra, né? Então você falou que não você pode treina. Falar, depois você corta aí, Luciano. As meninas choram na minha mesa, cara. Não, se não chorar, eu não dei a bronca direito. Não por nada, mas corta, porque senão elas vão chorar de novo. Cara, e já choraram bastante ali, mas não é, cara, é que assim, ó, nós não somos família, nós estamos juntos no mesmo barco. Todo mundo tem que puxar a vela pro mesmo lado. Se ela tá puxando a vela pro outro lado, meu irmão, eu tô ferrado. Não vai E o dinheiro não e assim, outra coisa. O dinheiro é meu, né, cara? Não é dela. Então, se ela não tá tendo resultado, tchau, obrigado. Tem outra pessoa que quer estar no teu lugar. Porque não é só por dinheiro. Lá na minha empresa não é só por dinheiro. Ela vai adquirir conhecimento, isso eu tenho certeza absoluta. Ela tá ganhando para aprender comigo. Quem sabe um dia ela vai ter uma construtora dela. Claro. O maior sonho de engenheiro é ter sua própria construtora. Imagina se uma funcionária minha monta a construtora, a minha felicidade, cara. Olha que loucura. E existe sempre espaço para todos, né? Não, eu incentivo. E o que acontece, né? Você falou uma coisa que é importante, né? Não é que você é o mal, é que você precisa, o malvado, é que precisa do resultado. É um time. O goleiro precisa o quê? Defender. O zagueiro precisa fazer com que o time não tome gol. O atacante precisa fazer o quê? O que tu acha? Faz sentido, não faz? Total. Não, então... Cada um precisa fazer... Cara, achei esse exemplo perfeito. Cada um precisa fazer a sua função. E na obra, capiãozada da obra, certo. Que na verdade na obra o pessoal sofre muito, né, cara? Trabalhar na chuva, no sol e tal. Então eu preciso achar um jeito de incentivar eles. E esse exemplo do time foi o melhor jeito, porque é tudo homem, eles entendem futebol, então eles entendem que o pintor tem um papel do pintor, o pedreiro tem um papel do pedreiro. Se o pedreiro não fizer uma quantidade X, 1000 metros quadrados de reboco no mês, ele vai atrasar o pintor que tá vindo atrás dele, passando massa corrida, passando primeira mão de tinta, segunda mão de tinta. Cara, um atrasa o outro. Então a ideia é, meu irmão, tu faz o teu, corre aí que eu tô atrás de ti, o negócio tem que andar. Mas eu não tô nem aí com o cronograma. Tchau, obrigado. Outro pedreiro vai saber o que é cronograma, o que é planejamento, porque já aconteceu isso também, né, cara? Dono de empreiteira, inclusive, fala assim, o cronograma é teu, a responsabilidade de entregar é tua, eu tô no meu ritmo. Falei, não, meu amigo, então amanhã não precisa vir mais. Eu preciso de gente que tá do meu lado. Lembra que eu falei da vela, do barco? Claro. É isso aí. Porque se cada vela estiver para um lado, o barco vai para lugar nenhum, né? Cara, eu sou muito sangue frio, cara. A minha mulher até fala, meu Deus, tu tem umas horas que tu tem um coração que vai brigar com teus funcionários lá na obra, aqui em casa não. Tem gente que, na verdade, toma as decisões de uma maneira racional, né? Cara, não dá, né? Porque
negócio precisa funcionar, né? A conversa tá excelente, mas a gente já tá chegando no final. E sempre no final eu deixo a parte que eu considero mais importante, porque eu valorizo quem acompanhou o podcast inteiro. Então é onde eu peço as dicas para o nosso convidado, para o empresário, para o empreendedor. E essas dicas eu sempre peço para que quando é dica é algo muito pessoal, né? Então não tem tá certo, tá errado. E eu costumo pedir duas. Uma é: não sei o que fazer, quero empreender, vou começar. O que você faria se você fosse começar hoje? Não precisa me falar onde que você faria, mas assim, o que você acha que a pessoa precisa ter para começar? E a outra: já estou trabalhando, já faço, tenho meu negócio, acho que tá difícil, acho que não funciona, não vejo resultado, acho que já devia ter ficado milionário, bilionário, sei lá qual que é o objetivo. O objetivo, exatamente. Vamos pensar em duas... Cara, para começar, né? Primeira dica assim, ó, não sei o que fazer, mas eu quero começar. Claro, a pessoa para começar, ela tem que ter dinheiro, né, gente? Eu tinha uma reserva. Lembra que eu falei lá no começo? Eu tinha um terreno comprado, já quitado, ele era meu, e 50 mil na poupança. Então, assim, não adianta você começar uma pastelaria, uma loja de calçado, se você não tiver pelo menos os primeiros meses, ali 6 meses, 1 ano, de fluxo de caixa da tua operação. Porque tu já vai estar no 0 a 0 no primeiro ano, mas você não pode estar negativo, né? Então tem que ter o dinheiro para começar. E o segredo é começar, né, cara? Putz, eu demorei para começar. Comecei com 34 anos. Só que também, assim, graças a Deus eu curti bastante. Mas eu demorei para começar por medo. Eu era CLT, de uma família de CLT, a minha mãe tentou empreender numa loja de roupa de bairro e aí sempre quebrou e tal, e não deu certo. Ou seja, toda vez que você falava em empreender na casa inconsciente, tu tinha, pô, isso não é bom, isso não é legal. É, isso aí. Então tem um dinheiro para começar. Vamos lá que tu quer ser um videomaker. Tem que ter dinheiro para comprar um celular bom, no mínimo um iPhone top, microfonezinho e uma iluminação, alguma coisa assim. Então tem que ter esse dinheiro aí pra tu já não... Eu, sei lá, eu não tenho coragem de começar com 20 mil no cheque especial que nem o Flávio Augusto começou, né, cara? Outro segredo ali, beleza, tô ganhando dinheiro, agora o negócio tá andando, mas tô meio pedalando, não sei o que fazer. Cara, deve existir linha, comigo pelo menos foi assim, né? Linhas de crédito específica para tua área, no meu caso, construção civil. Não tenha medo de pegar linha de crédito, porque se tu já tá no negócio, tu já tá 10 passos na frente de quem vai começar ainda. Então, se tu tá 1 ano no negócio, 2 anos, 3 anos no negócio, tu já tem um fluxo de caixa, teve um faturamento bom ano passado, tu tem como provar no banco ou na instituição financeira que tu pode começar e pegar o empréstimo. Não tenha medo de pegar empréstimo. E o último dica para finalizar assim, ó, o segredo é não parar. A gente já falou isso no bastidores. Por que que o teu podcast é um sucesso? Cara, o segredo é não parar. Um monte de gente começou o podcast junto contigo e parou quando tava no 20º episódio. Você tá no episódio 95. O que que foi? O segredo é não parar, cara. E se eu tivesse parado no primeiro prédio, no terceiro, na primeira casa? Dificuldades tiveram várias, né? O segredo é não parar. Essa é uma boa dica também. Que é a constância, né? É isso aí, longo prazo. Longo prazo. Porque as dificuldades, elas são certas, né? E os desafios, e a gente não sabe qual que é o próximo desafio, né? Sim. E não sei se você concorda comigo, você falou sobre não parar. As pessoas tendem a achar que... para quem já está é mais fácil, elas tendem a achar que é fácil gravar o podcast. Você viu que antes de gravar eu cheguei meio atropelado, porque estava numa outra reunião e tinha um horário marcado com você, e a mesma coisa, quando você vai construir um prédio, sim, às vezes acontece clima, local, várias coisas, né? Ventania, Navegantes venta demais, cara. E as nossas obras é beira-mar, quadra-mar, é uma ventania gigante. Mas além disso, essa correria é boa, eu adoro, cara, porque assim, ó, mente vazia é espaço para o inimigo, né? Exato. Então, cara, correria é isso aí, porque quem não tá na correria não tá perdendo tempo, na verdade, né?
falando do segredo não parar, eu tenho exemplo, a gente vê exemplo todo dia, mas assim, a gente tem exemplo dentro da família, né, cara? A pessoa que começa um curso e nunca termina, a pessoa que começa um empreendimento, depois vende o carro e não quer fazer mais aquilo e vai fazer outra coisa. Cara, isso é todo dia. Que fazem, começam, é isso aí. Bom, é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa aí para nossa audiência. Te agradecer de novo aí pela presença. Quero agradecer. Gratidão, cara, e parabéns pelo podcast aí. Tenho acompanhado bastante. Eu, particularmente, sou mais do Instagram. Já que eu posso falar do meu Instagram? Claro, então vamos lá. O Instagram da construtora é maga.empreendimentos, @maga.empreendimentos. E o Instagram do Everton é @construtor.milionário. Construtor milionário porque eu ajudo pessoas a virar construtor. Cara, quando eu falei aquilo aqui no meio do episódio, é porque me dá tesão mesmo. Uhum. E como é que isso começou? Eu tava ensinando os amigos da faculdade. E daí, claro, gratuitamente. Depois eu fiz uma imersão e o cara falou pra mim, cara, começa a cobrar R$1.000 pra tu ensinar o teu amigo. Aí eu comecei a cobrar pra ensinar. E o segredo é não parar. Então, acompanhei lá no Instagram, o Daniel nos apresentou tal, e parabéns pelo teu canal do YouTube, que depois quando eu entrei no YouTube, o canal do YouTube é muito maior, muito mais dinâmico, muito mais ensinamento. Cara, teu canal do YouTube dá muito conhecimento e gratuito, né? Que é muito importante. Exatamente. Sensacional. Esse é o objetivo. Parabéns. Obrigado, tá? Valeu. Parabéns. Obrigado. Valeu. É isso.